Você tem um minuto para orar? Que possamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és um Deus bom, misericordioso, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. Ainda que mediante dificuldades o Senhor continue a nos sustentar, ainda que diante de adversidade o Senhor nos mostra o caminho. Nesses percalços o Senhor nos fortalece e nos direciona. Senhor, continue a ter misericórdia de nossas vidas. Nós somos homens falhos, seres pecadores, que carecemos da Tua graça. Nós merecíamos as trevas, mas o Senhor nos entregasse os céus, por intermédio do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Te agradecemos por isso, Senhor. Que nossos pedidos não sejam meramente materiais, mas sejam pedidos que visam nos transformar cada dia mais na imagem e semelhança do Teu Filho. Que o Senhor continue a direcionar as nossas vidas, que o Senhor nos traga conhecimento da Sua palavra, não nos permita viver no engano, não nos permita viver inseguros, buscando a segurança falsa que sempre encontramos em nós mesmos. Que possamos receber tudo aquilo que o Senhor nos entrega como uma verdadeira dádiva, Pai. Obrigado por mais um dia. Direcione seu povo à maturidade, ao crescimento, à fidelidade. Nós dependemos de Ti e do agir do Teu Santo Espírito, que Ele age em nossas vidas. Eu oro em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estamos aqui, mais um dia para glorificar o nome do Senhor. Hoje a Alice está indo viajar, então eu estou aqui no carro, mas compromisso é compromisso, horário é horário, estamos aqui conforme combinados. O que é combinado não é caro, né? Então, eu fiz uma gambiarra aqui, prendi o celular em algum lugar para conseguir falar com vocês. Abordando mais um dia, deixa eu ver se a Mari colocou aqui. Colocou comentário. Ela colocou comentário, não, resumo daquilo que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos abordar o Evangelho de Marcos, o segundo dos Evangelhos. Lembrando que nós já terminamos a leitura integral da Bíblia. Pensa que em 297 dias nós conseguimos terminar a leitura da Bíblia, lendo 4 capítulos por dia. Um feito que deve ser valorizado, porque Deus é glorificado por intermédio disso. Nós sabemos que nós apenas o conhecemos por intermédio da Sua palavra. Parabéns a todos aqueles que já completaram a leitura. Que não seja apenas uma vez, mas um hábito, porque Deus fala única e exclusivamente por intermédio da Sua palavra, de maneira inerrante. As outras formas nós sabemos que estão contaminadas pelos nossos achismos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Então continue a ler as Sagradas Escrituras, ainda que tenhamos terminado. Nós não nos distanciamos dela, nós estamos agora fazendo uma recapitulação de capítulo por capítulo, não, de livro por livro. Imagina, 66 livros. Nós já estamos agora no segundo livro do Novo Testamento, faltarão então apenas 25 livros. Parabéns a vocês que persistem. Isso daí é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus conhecermos Ele em espírito e em verdade. Que essa palavra possa sempre nos direcionar e nos capacitar a vivermos aquilo que nós não conseguimos. Ontem nós abordamos o Evangelho de Marcos, abordando que ele teria sido direcionado ao povo judeu, por isso há tamanhas referências ao Antigo Testamento, trazendo a divindade de Cristo Jesus. Hoje nós vamos abordar o livro de Marcos, onde é um livro muito prático, né? É um livro muito prático, refletindo e apontando para Jesus Cristo como um rei que serve. Nós não vamos ter aquela linha genealógica conforme em Mateus, mas nós vamos ter aqui sim um Deus que é completamente presente, está sempre servindo, um rei humano, um rei que serve, mas 100% humano e 100% divino. É maravilhoso porque ele é muito objetivo, sendo o primeiro dos escritos. Alguns supõem que tenha sido escrito não
óbvio por Marcos, mas a questão é que retratam como o Evangelho de Pedro, porque tem as características dele e entendem-se que, de certa forma, essa proximidade com Pedro o capacitou para que pudesse trazer o relato de maneira muito similar a ele. Isso é muito interessante. Nós então vamos às questões principais. Eu vou trazer, como sempre, as principais divisões, tá? As principais divisões. Como eu disse, embora tenha sido o primeiro dos evangelhos, escrito de 50 a 60, ele é bem objetivo e claro, ele retrata cerca de 73% de tudo aquilo que tem nos outros evangelhos. Os outros evangelhos talvez um pouco mais encorpados, mais direcionados, com um pouco mais de palavras, mais detalhados, mas o Evangelho de Marcos sempre é muito impactante. Nós ministramos o Evangelho de Marcos na igreja, nós ficamos 3 anos e meio no Evangelho de Marcos, abordando ponto a ponto essas questões que são tão bem definidas ali, de maneira que pudesse retratar essa natureza de Cristo como um rei que é servo, de maneira que possamos nos espelhar nele. Vamos então às divisões do livro. As divisões do livro estão aqui, ó, do capítulo 1, capítulo 1, verso 1, até o 2:12, onde a apresentação do servo. No capítulo 2, nós vamos ver aqui do verso 13 ao 8:26, a oposição do servo. No capítulo 8, verso 27, até o 10:52, a instrução do servo. No capítulo 11 até o 15, a rejeição do servo. E no capítulo 16, a ressurreição do servo. Na primeira parte tem outra divisão também em 2 partes, tá? A primeira parte é do primeiro capítulo ao 10, o servo servindo o povo. E do capítulo 11 ao 16, o servo entregando sua vida pelo povo. Ou seja, tudo isso sendo direcionado e apontado por uma maneira organizacional desse livro, que deve ser sempre observado. Lembre-se, quando vocês forem ler, que vocês possam fazer essas referências, porque tudo isso ficará cada vez mais claro e direcionado. Lembre-se que existem milhares de religiões que falam acerca de Cristo, mas que se Cristo não é falado conforme as Sagradas Escrituras apontam, se trata de um falso Cristo. Portanto, vocês devem olhar o que as Sagradas Escrituras dizem e tirar suas próprias conclusões segundo aquilo que a Bíblia diz, não segundo aquilo que nós achamos. Essas divisões, embora feitas por homens, são formas organizacionais de você pelo menos conseguir ler e se organizar e lidar com todos os aspectos. Lembre-se que não tem como desconectar nada do que acontece na história, nada do que foi apontado como palavra de Deus, como Sagradas Escrituras, para que a gente possa olhar de uma maneira completamente coerente a tudo isso. Então, como bem dito, você vai ver que aqui esse Jesus como servo poderoso, ele reflete muito a cultura romana. Marcos, ele vai retratar essa questão do homem que serve. Então, uma das características do povo romano estava atrelado a isso, essa questão servil, essa questão que está ali atrelada a um homem servindo outras pessoas, do qual Jesus fez de maneira completamente esplêndida. Ele não vai esquecer de retratar Jesus como homem, mostra milhares de questões onde retrata a sua humanidade, o seu sofrimento, a sua angústia, as suas dores, as suas lágrimas, tudo isso mostrando a sua humanidade, mas sem jamais esquecer da sua divindade. Olha que interessante, esse Jesus que é Deus, 100% homem, 100% Deus, ele é retratado de maneira que invade a esfera terrena. Muitos imaginam um Deus do qual ele está apenas assentado no seu alto sublime trono. Nós cremos em um Deus completamente relacional, onde ele
está a todo instante intimamente nos direcionando em nossas vidas. No Evangelho, ele retrata isso de maneira muito prática, as questões práticas da vida. E hoje nós também devemos olhar Jesus em questões completamente práticas da nossa vida. Em pequenos atos dos nossos dias, nós vamos ver a imagem de Cristo sendo refletida em nossas vidas. Ó, o caminhão vai entrar. Meu Deus. Eu tenho que ir aqui, eu tenho que ficar falando e ficar prestando atenção. Não, eu tenho que prestar atenção em nada aqui tá Pelo tudo amor, bem. viu? Pelo amor, vão orando por mim, tá? É um caminho longo. Aqui tá tudo bem. Então, essa questão aí, tá vendo? Você já vê Deus cuidando dos mínimos detalhes também. Mas é isso. Aí nós não imaginamos. Esse caminhão que tá doido. Nós não imaginamos Cristo por intermédio das pequenas coisas, né? As pequenas coisas, um desvio, um cuidado, é a mão de Deus meramente clara, assim, explicitamente clara em nossas vidas, só que nós não enxergamos. E nós devemos enxergar também, lendo o Evangelho de Marcos, essa providência de Deus em todos os mínimos detalhes. Aqui nas nossas vidas nós também devemos olhar para essa realidade, que em esses detalhes, às vezes de um atraso, um carro à frente, um pneu furado, todos esses mínimos detalhes, embora imperceptíveis aos nossos olhos, nós podemos olhar apenas como questões humanas, questões que deveriam ser do nosso cotidiano. Nós olhamos como providências de Deus, pois nada acontece fora da sua vontade. Lembre-se que nem um pardalzinho cai do céu, da árvore, se não for da sua vontade. Quem dirá alguma coisa acontecer diferente da sua vontade? Então nós poderemos aplicar o Evangelho de Marcos de maneira muito clara às nossas vidas. Não olhem a Bíblia simplesmente como um livro histórico a ser estudado, mas um livro histórico que nos traz práticas para o nosso dia a dia e reflete a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso a importância de conhecermos a palavra e não apenas imaginarmos a palavra, não apenas meditarmos em porções da Bíblia, mas em livros, em contextos, para que a gente possa cada vez mais viver esse Evangelho de maneira prática. O cristianismo não é uma religião meramente intelectual, ela é uma religião prática, do qual é muito bem retratada nesse Evangelho, tá? Você vai ver que esse Evangelho, quando ele se trata dessa questão de Romanos, dos romanos, é bem antagônico ao que é direcionado para os judeus. Em qual sentido? Enquanto o Evangelho de Mateus estava tentando justificar os apontamentos do Antigo Testamento, retratando que ele era o Messias que haveria de vir, aqui em Marcos você vai ver a preponderância de um Jesus que se faz cada vez mais presente nas coisas cotidianas. Ele andando entre os seus povos, é um evangelho muito de ação, muito prático, do qual retrata em poucas palavras coisas de maneira bem objetivas, que apontam para esse Deus servil. Esse Deus servil, no qual representa de maneira mais clara possível a característica divina de Deus. Um Deus que está aqui para resgatar um povo para si, um Deus que se fez carne resgatando um povo para si, um povo que jamais iria até ele, está agora aos seus pés devido ao seu resgate, o resgate eficaz realizado na cruz do Calvário, onde não simplesmente buscava possibilitar uma salvação, mas efetivamente salvar. Lembre-se que o poder do sangue de Cristo na cruz do Calvário foi a causa suficiente e eficaz de remover o muro que nos afastava de Deus. A ira de Deus foi aplacada mediante o sangue do seu único Filho, vertido na cruz do madeiro. Você vai ver que essas questões ele começa a retratar de maneira progressiva, onde o ápice é a transfiguração. A transfiguração onde aponta
para o reino de Deus chegado. O reino de Deus chegado, de maneira do qual o reino de Deus está completamente presente ainda. Quando falavam que acerca de um reino de Deus próximo, quando eles falavam acerca disso, sempre o homem imaginava o próximo como distante. Quando nós falamos que a segunda vinda está próxima, a gente imagina como distante, porque já se passaram 2000 anos e ainda Jesus não voltou. A questão é que Jesus volta todos os dias. Todos os dias ele vem, resgata alguém da morte para a vida, essa questão espiritual, e por vezes as pessoas vão até ele. Então, de certa forma, essa volta, ainda que muitos indo até ele por intermédio da morte, ela sempre é iminente. Nós não sabemos se chegaremos nos nossos devidos destinos, e Deus pode enviar o seu filho e voltar antes. Muitas pessoas naquele grande dia estarão cumprindo as suas coisas habituais e haverá a sua volta, da mesma forma que a nossa morte. Então eu gosto muito de pensar nessa questão prática, de enxergarmos essa realidade de um Deus presente, que nos avisa que esse reino está presente, que esse reino está próximo, para que a gente não se distraia com as coisas do mundo, para que a gente não fique seduzido pelas coisas do mundo. Ah, Galego, mas como que a gente faz? A gente vive no mundo, perfeito. Viva no mundo, mas não pertence a ele. Viver no mundo é diferente de pertencer a esse mundo. Nós devemos lembrar sempre que nós somos peregrinos nessa terra. Nós devemos sempre lembrar que o maior homem que pisou nessa terra, podendo ser rei, ele se fez servo. Nós devemos olhar para essa realidade. Nós devemos enxergar acerca dessa realidade única e exclusivamente, e não olharmos para buscarmos nessa terra nosso lugar de reinado. Muitas pessoas olham dessa forma, tá? Porque as pessoas olham, você vai perguntar: você está disposto? Você morreria hoje? Porque a morte é a única forma de enxergar a Cristo, não há outra forma. A gente pode sentir Cristo, nós não aceleramos nossa morte, por óbvio, mas nós almejamos estar ao lado de Cristo. Estar ao lado de Cristo envolve o desprendimento desse corpo que nos aprisiona. Não no sentido dele ser ruim, mas no sentido de que ainda não ser aperfeiçoado. Mas imagine que muitas pessoas olham e falam assim: não, agora minha vida está boa. Eles mensuram a sua vida boa aqui na terra como um distanciamento ainda de Deus. A melhor vida que você tem aqui na terra não é nada perto daquilo que nós vamos ver na eternidade. Da mesma forma que nossa pior vida aqui na terra, isso não reflete nada, porque é apenas uma questão de tempo. Então que nós possamos olhar para esse reino que já está presente, esse reino que já transcende a nossa realidade, porque nós sabemos que nossa vida ainda durará segundo a vontade de Deus. Quanto tempo não importa, a questão é que em cada minuto nós possamos nos lembrar desse reino que é completamente presente, desse reino que é completamente real, e hoje ele se faz presente em nossas vidas. Uma outra questão marcante no Evangelho de Marcos é a questão do fim curto ou longo de Marcos. Você vai ver que ali no verso 8, alguns escritos trazem como os versos finais. Se você pegar sua Bíblia, você vai ver que existem alguns apontamentos que algumas traduções não contêm esses versículos, e muitos entendem que se trata assim de acréscimos, mas outros olham como palavra inspirada de Deus, principalmente porque nesse capítulo 16, no verso 8, ele termina dessa forma: e saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Aqui você vai ver essa fala que por vezes não retrata completamente esse poder de Deus. Então, um evangelho que retrata de muita forma esse poder de Deus, porque você vai ver muitos momentos Jesus curando, Jesus expulsando demônios de maneira muito enfática aqui no Evangelho de Marcos, e acabando dessa forma, eles não olham como sendo pertinente. Então esse final cumprido de Marcos, ele sempre
é rechaçada. Essa questão deve ser completamente abrangida e olhada de maneira não apenas, como que eu posso utilizar, acadêmica, mas sim de uma maneira espiritual. Lembre-se que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último verso, é palavra inspirada de Deus. Nós cremos que os escritos de Deus, eles são irrevogáveis. Nós cremos que somente por intermédio das Sagradas Escrituras nós somos direcionados. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Estudarmos, sim, como ocorreu a formação do cânon bíblico, como todo esse contexto bíblico foi formado, é de primordial importância, mas nós não podemos esquecer dessa questão que é completamente espiritual, que não é uma palavra meramente para o nosso intelecto, mas uma palavra para o nosso coração. A Bíblia não é um livro teórico, como eu acabei de dizer, mas é um livro que retrata essa prática. Então, leia essas questões, ainda que existam algumas divergências que surgem no âmbito acadêmico. Nós cremos que o Evangelho é feito de maneira muito prática, de forma que uma pessoa inculta, uma pessoa que apenas sabe ler de maneira muito básica, ela conseguirá compreender tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, não por conta da sua capacidade intelectual, mas por conta desse agir soberano de Deus, onde o Espírito traz clareza daquilo que o seu intelecto não pode compreender. Existem pessoas que são semi-analfabetas, que mal conseguem ler seu próprio nome, ouvem essas palavras e essas palavras lhe trazem vida. Então, nós não estamos falando aqui de uma intelectualização do Evangelho, mas falando do poder do Evangelho. O poder do Evangelho que foi manifesto por intermédio de Cristo. Não se esqueçam que todos esses Evangelhos, eles vão retratar o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição daquele que habitou a terra. Cada um enfocando e apontando para determinada questão ali de aspectos particulares de uma vida que visava abranger de maneira completa. E é muito interessante porque algumas pessoas questionam falando assim, mas como que alguns relatos estão em determinados livros e em outros não? Eles se contradizem? Não, eles se complementam. Observe, se muitos estivessem falando relatos completamente idênticos, sem nenhuma variação, existe muita possibilidade de existir uma manipulação, mas essas diferenças que são retratadas em cada um dos evangelhos apontam para um relato cada vez mais verídico. Hoje você pode ver no âmbito policial, por exemplo, se são investigados devido a determinadas questões, você vai chegar a uma conclusão por intermédio daquilo que eles falam, daquilo que eles estão prestando depoimento de um crime. Se eles falarem relatos completamente idênticos, eles levantam a questão acerca da veracidade do que eles estão falando, por conta de ser aparentemente um discurso ensaiado. Mas quando eles começam a retratar detalhes pormenores que vão trazendo cada vez mais clareza de tudo aquilo que acontecia, reforça a identidade de relatos reais. Então todas essas questões são bem primordiais para entendermos essas questões dos quatro evangelhos. Então é isso, espero que isso seja mais do que suficiente. Hoje nós terminamos já nossas confissões de fé, os símbolos de fé, nós abordamos os principais símbolos de fé. Creio que isso daí é mais do que suficiente para lhe dar uma base para que você consiga criar esse raciocínio bíblico, esse raciocínio onde te direciona a uma maturidade. Que você continue aqui dia após dia, que você possa fazer mapas mentais, pegar essas pequenas pílulas que eu tenho falado aqui também e fazer as suas próprias, com as suas próprias palavras, para que você possa apontar cada vez mais claro. Não, por aqui dá também. Era só ali, amor. Que você possa cada vez
fazer isso de maneira mais clara, explicar as razões da sua fé, porque muitos não sabem fazer isso, muitos atrelam apenas a uma questão meramente espiritual. E lembre-se que nós não devemos também espiritualizar aquilo que também é material, porque o material se funde com essa questão espiritual, mas que você esteja pronto para apresentar de maneira muito clara tudo aquilo que Cristo tem te capacitado. Perfeito? Espero que tenha sido útil para vocês mais esse dia. Continuaremos firmes e fortes, se Deus assim nos capacitar. Lembre-se que a disciplina faz parte da vida cristã. Essas questões que são tão primordiais no nosso dia, que tem se perdido, essa questão de você conseguir fazer as coisas de maneira constante. A vida extraordinária vem depois do ordinário. Se eu não faço no ordinário, eu não farei no extraordinário. Então que você possa ter cada dia mais disciplina, mais constância, que Deus te capacite a isso, que você possa crescer diariamente, não só em graça, mas também em conhecimento do Senhor. Tamo junto, um beijo no coração. Até a Carol, que tá aí de Portugal, ficou ausente um tempo, agora voltou. Olha, amor, faz a volta. Olha aí. Não, sai reto. Reto? Ah, não, ele tá mandando ir por outro lugar. Vou por aqui? Eu não arriscaria, não. Faz o quê? Eu iria reto. Ah, não, então... Calma aí. Calma aí, gente, calma aí. Vira aqui. Faz o que o Reis tá falando, se você colocou certo. Então é isso, gente. Tamo junto. Tô aqui, minha mulher vai lá na Bahia. Elas têm algumas palestras a serem feitas lá. Daqui a pouco ela volta. E estou indo levar lá ao aeroporto. Nós já estamos aqui próximo. Depois eu vou dirigir. Mas creio que cumprimos mais uma missão para a honra e glória de Deus. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Até amanhã, se Deus assim se permitir. Não se esqueçam, 5h59 para a honra e glória de Deus. Se você chegou atrasado, volta lá e veja. Mas observe que a vida não dá para voltar atrás, tá? Então a vida é vivida no real, no presente. Às vezes, um minuto que você perde é o suficiente para você perder muitas coisas que não poderão ser preenchidas por outras. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração. Fui!